Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amados irmãos, quero relatar um fato importante que aconteceu na época dos reis de Israel. Está no capítulo 22, primeiro livro dos reis, capítulo 22. Na época em que o rei Acabe reinava em Israel, lá pelo século 9 antes de Cristo. Acabe, ele era filho de Onri. Onri reinou 12 anos em Israel. E em seguida reinou Acabe, seu filho. Nessa época de Onri, foi ele quem comprou aquele território aonde eles construíram a capital de Israel do norte, que é Samaria. Samaria vem desse nome, Shemer, que era o dono desse terreno, desse território, no qual o Onri, pai de Acabe, transformou aquele lugar, fez fortificações e transformou na capital. Samaria se tornou a capital importante do Reino do Norte, Israel, onde estava dividido entre o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, na época em que Roboão, filho de Salomão, reinava. O reino se dividiu. Acabe reinava nessa época e ele recebeu uma visita de Josafá, rei de Judá, do Reino do Sul. Josafá, ele era um homem temente a Deus. Ele não era um pecador, idólatra como Acabe. Acabe, ele tinha se casado com uma mulher que se chamava Isébel. Em outra tradução, o nome dela é Jezabel. Sim, Jezabel. Era uma princesa, filha de Etbaal, o rei de Sidom, mas era uma bruxa. Eles adoravam esse deus estranho que era Baal. Acabe se tornou ainda mais perverso quando se casou com essa mulher. Era uma mulher muito bonita, formosa, uma princesa, mas era ela uma bruxa, essa mulher, uma bruxa. Jezabel dominava o coração de Acabe. E por causa dessa mulher, ele se tornou um pecador, um homem perverso, num grau excessivo. Um dos piores reis do Antigo Testamento, esse rei Acabe, influenciado que era por essa mulher, Jezabel. No tempo de Acabe, Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo, um homem poderoso. E esse homem se chamava Elias, profeta Elias. Sim, é nessa época do profeta Elias que Acabe era rei de Israel, do Reino do Norte. Ele recebeu a visita de Josafá e comentou, reunido com o rei Josafá, comentou a respeito de um território que pertencia a Israel. Ramote de Galaad, ou de Galeed, ou Ramote de Gilead. Esse era o nome, em traduções diferentes, muda um pouco, mas é o mesmo território. Estava na mão dos arameus. Eles dominavam essa região, mas pertencia a Israel. Então, Acabe disse a Josafá: Ramote de Galaed pertence a nós. Nós precisamos reconquistar esse território, essa cidade, pertence a nós. Então ele disse a Josafá: Josafá, você quer ir à guerra conosco para conquistarmos aquilo que já era nosso? Ramote de Galaad. Josafá disse: os meus soldados, as minhas carruagens, o meu exército estará com os teus. Sim, ele disse sim, eu vou para ajudar você a conquistar esta cidade que pertence a Israel, é verdade. Porém, Josafá, como era temente a Deus, um homem justo, um rei bom, ele disse a Acabe, isso está no capítulo 22, Primeiros Reis, capítulo 22. Ele disse a Acabe, mas antes nós devemos consultar o Senhor, nosso Deus,
para ver se realmente essa empreitada, esta guerra, terá eficiência, se vamos ganhar ou se vamos perder. Acabe, então, convocou cerca de 400 profetas diante dele e consultou esses profetas diante do rei Josafá a respeito desta guerra, se deveriam ir ou não. Então ele disse: nós devemos, então, ir a Ramote de Gileade para conquistá-la ou não devemos? Os 400 profetas, cerca de 400 profetas, começaram a profetizar diante dele, dizendo: vai, porque Deus entregará Ramote de Gileade nas tuas mãos, tu vencerás. E todos aqueles profetas diziam a mesma coisa, estavam de comum acordo, profetizando a ele que deveria partir para a batalha, que Deus estava com eles. Tinha até mesmo um chefe deles que se chamava Sedecias, um profeta. Ele fez 2 chifres de ferro e colocou sobre a cabeça e dava cornadas para a direita e para a esquerda, dançando diante do rei e profetizando, dizendo: assim tu, ó rei, darás cornadas e destruirás por completo os arameus. Pode ir à guerra. O Senhor nosso Deus está ordenando. Você vai vencer esta guerra. E todos os profetas profetizavam a mesma coisa. Cerca de 400 profetas. Mas Josafá percebeu que aqueles profetas ali não eram de confiança, porque eles estavam contaminados com os Baalins, com aquela cultura pagã da esposa Jezabel, que era esposa de Acá. Estava contaminado com a idolatria. Não eram profetas confiáveis. Mas 400 profetas? Então Josafá disse a Acabe: não tem nenhum profeta do Senhor aqui em Israel? Acabe disse: tem mais um profeta. E o nome deles é Miqueias. Sim, só que Josafá, este homem, nunca profetiza nada de bom ao meu respeito. Só coisa ruim. Por isso, não mandei chamá-lo. Mas Josafá disse a Acabe: não fale assim, ó rei. Mande chamá-lo. Então Acabe mandou um eunuco, mensageiro, para ordenar que Miqueias viesse ali para falar, dar um oráculo da parte de Deus a respeito desta guerra, se deveriam ir ou não. O mensageiro foi até a casa de Miqueias e quando chegou lá, disse a Miqueias: Miqueias, todos os profetas do rei profetizam bem a favor dele. Por isso que a tua profecia seja a favor, de acordo com a deles. Mas Miqueias disse: pela vida do Senhor meu Deus, eu só vou dizer aquilo que Deus me revelar. E ele foi. E quando se apresentou diante de Acabe e Josafá, Acabe perguntou a Miqueias: Miqueias, devemos ir à batalha contra Ramote de Gileade, contra os arameus? Vamos vencer ou não? Miqueias disse a Acabe e a Josafá: sim, ó rei, você deve ir. Senhor, teu Deus entregará os arameus nas tuas mãos, você vencerá. Acabe, indignado, disse a Miqueias: será que eu preciso te conjurar para que me digas somente a verdade em nome de Deus? Então Miqueias disse a Acabe e a Josafá: Deus me deu uma visão. Eu vi todo o povo de Israel dispersos da montanha como ovelhas que não tinham pastor. Então se ouviu uma voz dizer:
volte cada um para a sua casa, porque não tem pastor. Daí o Acabe disse a Josafá: eu não disse que esse homem só profetiza coisas ruins a meu respeito? Então, Miqueias completou a revelação. Agora, rei, escute o que Deus me revelou ainda mais a respeito disso. Miqueias disse: Deus me deu uma visão. Eu vi ele no trono e diante dele, em volta dele, miríades de milhares de anjos. O exército do Senhor estava ali. E Deus disse: quem seduzirá Acabe para que vá a Ramote de Gileade e seja morto? Cada um fazia um plano e dizia uma coisa, outro dizia outra, até que, de repente, veio um espírito, sim, e se aproximou de Deus e disse: eu vou conseguir seduzir o rei Acabe, para que ele morra em Ramote de Gileade. Deus disse àquele espírito: o que você vai dizer? O que você vai fazer? O espírito disse: vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas dele. Deus respondeu: você vai seduzi-lo. Pode fazer isso. Por isso, ó rei, Deus decretou a tua perda. Não vá de jeito nenhum nesta guerra, senão você vai morrer. Quando Miqueias terminou de falar isso e dar essa revelação de Deus, o profeta Sedecias, que era o chefe daqueles falsos profetas, entre os 400 profetas de Baal, sentou-lhe o braço em Miqueias, esbofeteou ele e disse: por onde saiu o Espírito de Deus de mim para profetizar em você? Miqueias respondeu a ele: sim, você vai saber no dia em que for se esconder de quarto em quarto. O rei Acabe ordenou aos seus soldados: prendam Miqueias. E eles prenderam o profeta Miqueias. E ele ainda ordenou que ele coma o pão da miséria, seja racionado até mesmo água, até que eu volte da guerra em paz. Miqueias retrucou: se você voltar em paz, é porque o Senhor Deus não falou através de mim. Amados irmãos, eram 400, cerca de 400 profetas contra um só profeta do Senhor. Aqueles profetas profetizavam que Acabe venceria essa guerra, mas tinha um espírito da mentira na boca deles. Eles foram enganados, porque Deus decretou a perda, um fim a esse rei pagão, perverso, porque ele induziu Israel ao pecado, à iniquidade na sua época. Ele reinou 22 anos e durante este período cometeu muitas injustiças, ele e a mulher dele, Jezabel. E quantas injustiças! Nessa época do período em que Elias era um profeta poderoso e exercia o seu ministério. Elias e depois Eliseu. Aconteceu então que ele, o profeta Miqueias, foi preso. E sabe, naquele tempo, como hoje também, mas naquele tempo, uma guerra não se resolvia em uma semana, em um mês. Era muito demorado. Às vezes levava meses ou até anos para terminar a guerra. Então dá para entender o sofrimento do profeta Miqueias por ter falado a verdade, querendo ele livrar Acabe da morte, da desgraça, da condenação. E ele tapou os ouvidos e os olhos e não queria ver. Mas ele sabia que aquele profeta, Miqueias,
falava verdades em nome de Deus. Ele ficou em dúvidas e com medo, interiormente ele ficou, mas estava em cima do muro. Porque aqueles profetas de Baal não profetizavam só mentiras, eles também profetizavam coisas que aconteciam. Sim, porque tinham influências malignas. Porque o maligno, meus amados irmãos, também seduz e engana. Sim, e engana. Hoje e naquele tempo também. E hoje também ele engana através dos necromantes, dos cartomantes, desses falsos profetas que andam por aí enganando o povo de Deus, enganando o mundo, como tem falsos profetas, muito mais do que naquela época. Mas estavam contaminados com uma cultura pagã perversa da época. Miqueias foi preso e estava sofrendo por causa disso. Eles foram à guerra. O rei Josafá foi com Acabe. Só que Acabe, o espertalhão, como ele estava com medo, em dúvida, por causa do profeta Miqueias, ele sabia que Miqueias era um profeta que não falhava nas suas profecias. Mas como estava em cima do muro, ele foi à guerra. Porém, ele disse a Josafá: Josafá, você vai ficar com as roupas reais no meio do povo, mas eu vou me disfarçar como um soldado no meio do povo. Percebe que, ao falar isso, ele estava com dúvidas e com medo? Então, ele não foi vestido como um rei para a batalha. Ele foi vestido, disfarçado, como um soldado, para que os inimigos, os arameus, não soubessem quem era o rei e onde ele estava, para confundir os inimigos, porque ele tinha essa dúvida, estava com medo do que profetizou Miqueias. Mas ele foi, não deveria ir, mas foi. Aconteceu que, no meio da guerra, onde lançavam flechas e lutavam com espada e lança, no meio da guerra, os arameus tinham já pensado e o chefe deles disse: nós não vamos combater contra todos os soldados, vamos focar o rei de Israel. Nosso rei disse: foquem o rei de Israel, vocês devem matá-lo. Esse era o pensamento dos arameus, que Deus já tinha inculcado no coração deles, para matar somente Acabe. Então eles olharam no meio da batalha, viram Josafá, viram que ele estava com as vestes diferentes, veste de rei, e começaram a atacá-lo. Mas Josafá começou a gritar por socorro. E eles perceberam que Josafá não era o rei de Israel. E deixaram de persegui-lo. Um dos soldados deles, dos arameus, pegou o seu arco e flecha e soltou uma flecha a ermo no meio dos soldados israelitas. A flecha foi na direção de Acabe e cravou na sua couraça. Ela atravessou as escamas da juntura da couraça e feriu gravemente o rei Acabe. Vocês estão vendo? Estão prestando atenção o que aconteceu? Eles não sabiam onde estava o rei de Israel. Estavam tentando achá-lo, mas ele estava camuflado como um soldado. Mas Deus, ou melhor, de Deus ninguém escapa. Quando o Senhor, Ele diz, o seu dia chegou, ponto final, hoje você vai morrer, meu irmão e minha irmã, nada, ninguém pode salvar você. Você está entendendo? Aquele soldado que atirou a flecha, ao acaso, ele não sabia. Ele não sabia que a flecha dele ia atingir o rei Acabe. E ele ficou ferido gravemente e disse
ao seu escudeiro, aos soldados que estavam junto com ele na carruagem de guerra: eu fui ferido, tire-me da batalha, por favor. Eles tentaram tirar Acabe do combate, mas o combate se tornou muito renhido, o combate ficou terrível, meus irmãos, e Acabe teria que estar ali no meio do povo, do exército, para dar mão forte. Ele não poderia sair do meio da batalha. Então ele se esforçou para ficar no meio do povo, isto é, dos soldados, e foi resistindo, mas o ferimento foi tão grave e o sangue começou a escorrer, perdeu muito sangue na carruagem dele e ele acabou morrendo. Então foi assim que o rei Acabe morreu. Deus cortou Acabe pela raiz. E o pior vem depois, que é o outro lado. Falando assim, estou alertando você, sim, que está ouvindo esta pregação. Talvez você seja uma pessoa de Deus, está no caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos. É uma pessoa que faz o que é certo, respeita a Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus, respeita o próximo, as coisas do próximo, o terreno do próximo, a vida do próximo, está na luz, caminha com Jesus Cristo, mas está perseverando, mas tem pessoas que estão me ouvindo que se desviaram do caminho de Deus, que abandonaram, ou que têm um pecado de estimação e não querem abandonar, não querem deixar este mau caminho. Então, estão divididos em cima do muro. Você está entendendo? Como Acabe. Ele temia a Deus, mas também temia aos deuses pagãos, a Baal. Acabe estava dividido por causa da sua mulher também. Ela influenciava muito este homem, o seu marido, o rei, e o seduzia a fazer coisas horríveis. Coisas horríveis, horríveis. E o povo inocente, os profetas de Deus, nessa época do reinado de Acabe, sofreram muito. Muitos profetas foram mortos, perseguidos, torturados por causa dessa mulher, Jezabel, essa bruxa. Sim. E Elias profetizou a respeito da morte de Acabe. Elias tinha profetizado já a Acabe que ele morreria e que o sangue dele seria lambido pelos cães, lá onde lamberam o sangue de Nabote, capítulo 21 de 1 Reis, que fala da morte de Nabote, um homem que tinha uma vinha do lado do palácio do rei. O rei Acabe queria fazer uma horta para ele, porque estava do lado do seu palácio. Mas Nabote não quis, porque, segundo a lei de Moisés, a herança deveria ficar na família, não poderia ser vendido. Seria a herança dos filhos, dos parentes, e seria um pecado, um crime, um sacrilégio, vender ou trocar aquela herança. Por ele não ter feito isso, Acabe se entristeceu e ficou contrariado quando a mulher dele, Jezabel, viu que ele estava virado, que estava triste, infeliz. Ela perguntou a ele: por que você está triste, infeliz? O que aconteceu? É que eu queria comprar a vinha de Nabote, que está aqui do lado, Nabote de Jezreel. Queria comprar, mas ele não quis vender e pagava um valor ainda melhor do que valia. Ou trocava por outro ainda melhor, e ele não quis. Quando Jezabel, sua esposa, ouviu isso: você é o rei de Israel? É você quem manda. Eu vou dar a você a vinha de Nabote. Há aí um fato que aconteceu, uma calúnia, uma difamação, uma calúnia terrível contra Nabote, que o levou à morte.
E quando levou Nabote à morte, provavelmente levou também a família dele. Foi caluniado. Sim. Ela escreveu uma carta para as autoridades lá de Jezrael, onde morava Nabote. E na carta dizia, sabe o quê? Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Arrume 2 vagabundos, 2 testemunhas que estejam diante dele para acusá-lo e que ele seja morto. Foi o que fizeram. As autoridades temiam essa mulher. Todos temiam esta mulher. Veja que ela perseguia e matava os profetas de Deus. Eles tinham medo de morrer, então o que eles fizeram? Arrumaram 2 falsas testemunhas, colocaram diante dele, acusando: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Blasfemar contra Deus e contra o rei, quando tinha testemunhas, era pena de morte, pela lei de Moisés. Foi o que eles fizeram. Lapidaram ele. E aí, o que aconteceu? Essa carta ela escreveu em nome de Acabe. E ele assinou embaixo. Por isso que Elias, quando Acabe está naquele terreno, está tomando posse, Deus envia Elias, que se encontra com Acabe lá e dá a profecia. Isto é, profetiza contra ele a desgraça e a maldição, o que vai acontecer a ele e à família dele. Por ele não só ter feito isso contra Nabote e sua família, mas por ter feito o mal a todos os filhos de Israel durante o seu reinado. Ele disse, porque o sangue de Nabote foi lambido pelos cães de Israel. E ele disse, assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu sangue. E a tua esposa Jezabel será devorada pelos cães. Toda a tua descendência, os teus filhos, a tua raça, que morrer na cidade, será devorada pelos cães. E os que morrerem no campo serão devorados pelas aves do céu. Era uma maldição ser devorada pelos cães e pelas aves do céu. Aconteceu que o sangue escorria lá em Jezreel da carruagem de Acabe. A carruagem onde ele tinha sido flechado por um soldado arameu. Eles sepultaram ele, mas ao lavar a carruagem, o sangue escorria e os cães começaram a lamber naquele tanque onde foi lavado a carruagem de Acabe. Os cães começavam a lamber, conforme a profecia de Elias. E as prostitutas vieram para se banhar no sangue com água misturado de Acabe. O que aconteceu àqueles falsos profetas? Com certeza eles foram mortos. E aquele Sedecias que esbofeteou Miqueias, isso não está escrito, mas com certeza, nós dizemos que eles foram mortos. Lembra que Miqueias disse, sim, o Espírito de Deus escapou de você para profetizar em mim, você andará de quarto em quarto, vai tentar se esconder, mas não vai conseguir. Estava profetizando que ele ia morrer, porque o rei morreu, e eles disseram, vá à guerra, que você vai vencer. Todos aqueles profetas ficaram confundidos. Sim, foram confundidos e foram destruídos. Mas eles continuaram no pecado, na iniquidade de Jeroboão, filho de Nebat, que levou Israel à iniquidade, ao pecado, à idolatria. E continuaram adorando Baal, Aserá, aqueles ídolos, aqueles deuses nojentos que não eram deuses. Era uma cultura pagã, era uma mentira. O profeta de Deus, provavelmente eles o soltaram, porque Miqueias, quando falou assim, estava alertando para que Acabe não fosse, mas ele foi teimoso, e foi. Veja, um profeta contra 400 profetas. E Elias, no Monte Carmelo,
Isso que você vai ouvir aconteceu no tempo de Acabe. Deus disse a Elias: se apresente ao rei e diga o que vai acontecer. Elias se apresentou ao rei, isso foi antes. Elias se apresentou ao rei Acabe e disse: assim diz o Senhor Deus, durante alguns anos não haverá nem orvalho nem chuva em toda a terra de Israel. Haverá uma seca. Ele profetizou diante de Acabe e fugiu. Então Deus disse: se esconda lá no ribeiro de Cari, lá eu ordenarei aos corvos que te sustentem, e tu beberás da fonte do ribeiro. Elias fugiu e se escondeu lá. Ninguém sabia onde ele estava. Não chovia mais e nem caía orvalho, tudo começou a secar e as coisas começaram a ficar ruins. E a palavra de Deus, através do profeta, estava se cumprindo. Passou 1 ano, 2, e não chovia. A coisa começou a ficar feia. Os animais, as plantações, tudo começou a morrer. E até mesmo aquela fonte de Querite secou. Então Deus disse a Elias: vai, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente lá em Sidom. E dali ele saiu e foi até Sidom, onde encontrou uma viúva que estava apanhando os gravetos de lenha para fazer pão. Era o último alimento que ela tinha, um pouco de trigo, algum óleo, os preparativos para fazer alguns pães, comer ela e o filho e depois morrer. Mas quando Elias viu aquela viúva apanhando lenhas, interpelou, disse a ela: ei, por favor, traga um pouco de água e um pãozinho para mim. A viúva disse a ele: pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho nada, somente um pouquinho de trigo e um pouco de óleo. Vou fazer para o meu filho e depois nós vamos morrer. Acabou, não tem mais alimento. Porque a seca, meus irmãos, estava até naquelas alturas de Sidom, na Síria. A seca que Deus mandou tomou conta de todas aquelas regiões de Israel, no território de Judá, e foi até a Síria. Lá também não estava chovendo. Tudo estava seco, estava numa penúria. Mas Elias disse a ela: assim diz o Senhor, meu Deus, o Deus de Israel, o óleo que você tem não vai acabar. O trigo que você tem também não vai acabar. Deus vai fazer um prodígio e multiplicar, até que chova do céu água sobre a terra e tudo volte ao normal. Mas primeiro faça para mim um pão e me traga água. Ela acreditou, essa viúva. Teve fé na palavra de Elias e foi isso que ela fez. E quando ela estava fazendo o pãozinho para Elias, ela notou que o óleo e o trigo não foi consumido. E ela viu que ali estava um milagre e que a palavra do profeta era verdadeira. Então ela fez o alimento e levou água para ele. Ele comeu, bebeu e ela deu um lugar no andar de cima, um quarto onde Elias ficou. E aconteceu que ela fazia alimento, usava aquele óleo, aquele trigo, e foi fazendo alimento, e alimento, e alimento, e nunca terminava. Estava se multiplicando dia após dia. E isso durante bastante tempo. E Elias estava morando ali naquela casa com a viúva. Mas um dia, aquela viúva, que tinha um filho, era uma criança, ele ficou doente, essa criança, e ficou tão doente e não conseguia mais respirar, estava a ponto de morrer. Estava morrendo, não estava respirando mais. Daí ela foi e disse a Elias: homem de Deus, que mal eu fiz para você para matar o meu filho? Veja, ele está morrendo.
E o filho dela, sem respirar, uma doença grave, não sabemos qual doença que deu nele, ele morreu nos braços dela. Então Elias pegou a criança, levou para o quarto dele, colocou na cama onde ele dormia. E ali invocou a Deus de Israel. E disse: Senhor, até o filho desta viúva, o Senhor está matando o filho dessa viúva, que está me ajudando, que o Senhor ordenou para que me sustentasse. Ele orou, clamou a Deus e deitou-se sobre a criança. De repente, Deus fez um milagre. A criança começou a respirar novamente, voltou à vida. Ele pegou nos braços a criança, desceu e entregou à mãe, aquela viúva, e disse: aqui está teu filho, ele está vivo. Quando ela viu isso, ela disse: meu Senhor e meu Deus, você é verdadeiramente um profeta de Deus. Agora, realmente você me conquistou, provou que é um profeta de Deus, ressuscitou meu filho. Veja que milagre, foi um testemunho para aquela mulher que acolheu Elias e fazia o alimento, dava água, ajudou Elias e recebeu este milagre. Sobreviveu ela e o filho e Elias. Elias, então, Deus disse: agora volte para Israel. Irmãos, tinha passado cerca de 3 anos. Uns dizem que 3 anos e meio, mais ou menos, houve de seca, miséria. Então, muita gente morreu, muito gado, muitos animais morreram. Muitas plantações secaram. Os que sobreviveram não foram muitos. Deus estava castigando aquela região, aquele povo, por causa de seus pecados, suas iniquidades. Sempre quando Deus castigava, era para punir o homem das suas iniquidades, da sua rebeldia. Muita injustiça, muita maldade. Por isso, Deus castigava o povo. Ele foi se apresentar ao rei de Israel. Já tinha passado mais de 3 anos. E quando chegou no território de Israel, o Acabe tinha dito a um oficial que era seu amigo pessoal, um oficial da sua corte, mas era um homem temente a Deus, o nome dele era Obadias. Ele disse a Acabe: vai por todos os lugares e vê se encontra na beirada dos regatos, dos rios que secaram, ervas, capim, alimento para os animais, para que a gente não mate todos os animais e possa sobreviver pelo menos alguns deles. E Obadias foi por um lado e Acabe para o outro, para procurar pastagens, para não ter que sacrificar os outros animais, todos os animais, por causa da seca, da fome, que era grande naquela região, em toda Samaria. Obadias, então, encontrou Elias. E quando encontrou, ele se prostrou diante de Elias. Ele conhecia Elias, e ele era um homem temente a Deus. Ele disse: meu senhor Elias. Ele disse a Obadias: Obadias, vá dizer a Acabe que Elias está aí, eu vou me apresentar a ele. Quando Obadias ouviu isso, ele disse: Elias, tenha dó de mim. Se eu for até Acabe dizer que encontrei você, e depois Acabe não acha você, ele vai me matar. Eu sou um homem que temo a Deus, eu protegi 100 profetas, escondi em cavernas, 50 em cada caverna, escondi 50. Sim, e dei água, alimento para que eles não morressem. Porque Jezabel, você sabe, perseguia e matava os profetas de Deus. Por isso, tenha dó de mim, se Acabe voltar e você não estiver aqui, ele vai me matar. Mas Elias disse: pela vida do Senhor, hoje eu vou me apresentar a Acabe. Não tenha medo, vá chamá-lo.
Obadias foi, e quando chegou até Acabe, disse: eu achei Elias. Você achou Elias? Meus irmãos amados, é que Acabe, quando começou aquela seca terrível, ele dizia que o culpado daquela seca, daquela mortandade, daquele castigo, era Elias. Elias era o culpado. Então, ele mandou soldados e pessoas em todos os lugares e cidades de outras nações para achar Elias. Ele queria encontrar Elias, porque ele dizia, é por culpa de Elias que está acontecendo tudo isso. Foi ele que profetizou a Acabe, vocês se lembram? Esta seca. Por isso, ninguém sabia. Eles não conseguiram encontrar Elias, de jeito nenhum. O Senhor escondeu ele lá na casa daquela viúva, em Sidom. Ele estava por lá, mas ninguém conseguiu achá-lo, porque Deus não o permitiu, até completar os anos daquela seca, aquele castigo que Deus mandou. Deus vai mandar chuva, sim, e agora chegou o momento. Por isso, Elias se apresentou a Acabe. Acabe foi e se encontrou com Elias, e sabe o que Acabe disse? Então eu te encontrei, mau algoreiro, perturbador de Israel. Elias disse a ele: perturbador é você. Você é o mau algoreiro que colocou Israel na desgraça. Contaminou todo o povo. Você e sua mulher. Agora, faça o seguinte, porque Deus vai fazer chover sobre a terra. Faça o seguinte, reúna todo Israel no Monte Carmelo. Lá eu vou mostrar para você e para o povo de Israel quem é Deus de verdade. Meus irmãos, o Baal, para eles, era o Deus da chuva. O Baal era o Deus da fertilidade. Mas Elias estava mostrando a eles que o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, isto é, dos campos, da agricultura, de tudo que cresce na terra, de tudo que é bom, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é essa imagem, essa coisa nojenta. Nem Baal, nem Asterote, nem Aserá, poste sagrado, diversos nomes de deuses e imagens imundas. Nada disso é Deus. Elias estava mostrando que o Deus que manda a chuva e a fertilidade, que abençoa o povo da prosperidade, graça e bênção, que é dono do céu, da terra, das fontes das águas, de tudo o que foi criado, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Está mostrando para ele. Por isso não choveu, porque é Deus que domina, ele que cuida de tudo. Agora ele vai mandar chuva e você vai ver com os teus olhos. Estava testemunhando a esse homem que estava nas trevas, cego, surdo, soberbo. Acabe, então, reuniu Israel e as autoridades no Monte Carmelo. E Elias tinha dito também, reúna os profetas de Baal, porque Deus lá vai dar um sinal. No Monte Carmelo, Deus vai dar um sinal a todo o povo. Deus vai mostrar quem é ele. Acabe fez isso, reuniu o povo, as autoridades e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. E lá se encontraram Elias com os profetas de Baal e todo o povo de Israel. Então Elias disse, se Baal é Deus, sigam a Baal. Mas se o Deus de Israel, Javé, o Deus de Israel é Deus, sigam o Deus de Israel. Quem é Deus? Baal ou o Deus de Israel, que criou o céu e a terra? Hoje vocês vão saber quem é o Deus verdadeiro. E disse a todo o povo e a Acabe, diante das autoridades que estavam ali, daqueles profetas, vocês vão pegar um novilho, esquartejar esse novilho e oferecer em sacrifício a Baal. Façam um altar de pedra, coloquem lenha e o animal em cima do altar. Eu vou fazer o mesmo. Vou pegar o novilho, vou cortar em pedaços
fazer o altar de pedras, colocar lenha e o animal cortado em cima do altar. Preste bem atenção, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Quando ele disse isso, todo o povo disse, essa proposta é boa, as autoridades também. E Acabe falou, essa proposta é boa, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ninguém vai meter fogo nos altares. Ninguém vai meter fogo. O Deus verdadeiro vai acender, vai queimar e vai consumir o holocausto. Vocês estão entendendo? Sim, eles disseram, estamos entendendo. É uma ótima proposta. Hoje nós vamos saber se é Baal, Deus verdadeiro, ou se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse é o Deus verdadeiro, que manda chuva e que sustenta todas as criaturas, que dá prosperidade, abençoa seu povo. Se é falso ou se é verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Elias disse, vocês são em maior número, façam primeiro. E eles pegaram o novilho, prepararam o altar, colocaram a lenha, o novilho em cima e começaram a dançar, a fazer rituais, cerimônias e clamar alto, Baal, mande fogo, Baal, escuta-nos. E começaram a vaticinar, profetizar, ficaram até em êxtase, começaram a se retalhar com facas, punhais, com lança, começaram a se cortar, como era costume deles, a sangrar no seu corpo, e clamando, Baal, desde a manhã até o meio-dia, e nada, não se ouviu voz, não se ouviu som. Ali estava o sacrifício, Baal não acendeu fogo, não mandou fogo. Então Elias começou a zombar deles. Elias começou a dizer, clame mais alto, Baal deve estar muito preocupado, talvez viajou ou esteja dormindo. Clame alto para que ele acorde e mande fogo sobre o sacrifício e mostre para todos nós que ele é Deus, Deus verdadeiro, que manda chuva e que dá fertilidade ao solo, prosperidade e abençoa todo o povo. Talvez ele esteja viajando. Clame alto. E eles clamavam e se retalhavam, invocando essa falsa divindade. 450 profetas de Baal, fazendo seus rituais, suas magias, mas nada. Não se ouvia nem som, coisa alguma. E dançavam, e dançavam. Então Elias fez o altar. Pegou 12 pedras e construiu um altar bem bonito. Pegou lenha, muita lenha, colocou em cima daquele altar de pedra, cavou em volta do altar uma vala. Sim, uma vala em volta do altar. Colocou o animal, o novilho, cortado já em pedaços, colocou a carne daquele novilho inteiro. Cortado, mas inteiro, o novilho todo. Colocou em cima da lenha. E disse aos seus homens, agora peguem e derramem água em cima do holocausto. Vejam, derramar água. Eles pegaram e derramaram água em cima. 4 cântaros de água grande. Sim, 4 cântaros de água de barro. Eles jogaram. E Elias disse, pegue mais 4 cântaros de água e joguem. 4 cântaros de água, 8 cântaros, mais 4, 12 cântaros de água. Cheio, grande. Jogou em todo aquele, eles jogaram em todo aquele altar, aquela lenha, naquelas pedras, a água foi tanta que chegou a escorrer e encheu aquelas valas. Ficou cheio de água, aquelas valas que ele cavou em volta do altar. E o sacrifício, isto é,
O novilho estava todo molhado, a lenha ficou toda encharcada, as pedras, estava tudo molhado. Impossível alguém acender fogo. Se alguém tentasse colocar fogo, não acenderia de jeito nenhum. Tudo ficou muito úmido, molhado. Não tinha como colocar fogo, meus amados irmãos, naquele altar, naquela lenha. Não tinha como acender fogo de jeito nenhum. Mas não foi feito mesmo com o altar de Baal, que estava seco. Era possível colocar fogo, mas lhe foi proibido. Deus verdadeiro vai ter que responder com fogo. Isso estava acontecendo para que eles, o povo, o rei Acabe, as autoridades que estavam ali, seus soldados, aconteceu isso, ele fez realmente isto conforme a ordem de Deus, para que eles soubessem que Elias não era mágico. Sim, não era mágico, não tinha como pegar fogo, não tinha como acender fogo, não tinha como fazer uma mágica e acender fogo. Tinha que ser Deus para acender fogo ali naquele altar todo encharcado, todo molhado. Então Elias orou a Deus diante deles e disse: Senhor, eu fiz de acordo como o Senhor mandou. O altar, o novilho, joguei a água, 8 bilhas de água, cântaros de barro cheios de água. 8 não, 12. 4 mais 4 e mais 4, 12. Ali estavam as 12 pedras, representando cada pedra uma tribo de Israel. Eu fiz, Senhor, de acordo com a tua ordem. Veja que o profeta não fez isso da cabeça dele. O profeta não estava colocando Deus à prova. O profeta Elias, ele estava obedecendo o que Deus tinha ordenado para ele fazer. Vocês estão entendendo? Essa diferença em colocar Deus à prova, pedir a Deus um sinal, ou obedecer aquilo que Deus ordena ao profeta. Você vai fazer assim, desse jeito. Elias, obediente, fez do jeito como Deus ordenou. Todo aquele procedimento, tudo que ele fez, era conforme a ordem de Deus, não a cabeça dele. Você está entendendo? Isso é para ensinar a nós, as pessoas que estão no caminho de Deus, que se intitulam como profeta, ou pensam, ou acham, ou têm certeza que tem dom de profecia, revelação de Deus, para que não faça nada que possa colocar Deus à prova. É crime, é pecado colocar Deus à prova. Você está entendendo? E quantos já fizeram isso? E quantos já ouviram vozes que eram do diabo, não eram de Deus? E quantos ouviram espíritos da mentira, que enganaram e caíram numa desgraça, mataram seus filhos, pensando que foi Deus quem mandou? Isso já aconteceu e pode acontecer mais vezes. Não só aqui em nosso país, mas em outros países, que Deus falou que eu devo matar meu filho em sacrifício. Isso já tem acontecido. Pessoas foram presas, mulheres e homens foram presos porque ouviram uma outra voz, mas que não era de Deus. Então Elias invocou a Deus: Senhor, responde agora e mostra quem tu és. De repente, amados irmãos, surgiu um fogo, um raio, veio do céu, uma chama ardente e consumiu, uma labareda enorme, consumiu o sacrifício, a lenha, consumiu as pedras e até mesmo o pó e as águas que estavam naquela vala em volta do altar. Consumiu tudo, o fogo que veio como um raio da parte de Deus. Eles se assustaram, caíram para trás, ficaram atemorizados. Todos os que estavam ali. Foi um grande sinal, um prodígio de Deus para mostrar quem é o Deus verdadeiro. O Deus
de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o Deus verdadeiro. Essa imundície que vocês adoram não presta para nada. Essa doutrina, essa cultura pagã e perversa, essa herança de vossos pais, de gente dessa terra, dos cananeus, dos amorreus, jebuseus, pessoas que sacrificavam até seus filhos a esses ídolos, a essa mentira. Agora vocês estão vendo quem é o Deus verdadeiro? É o nosso Deus, é o Deus de Israel. Meus amados irmãos, quando todo o povo presenciou este prodígio, este milagre, clamaram com voz forte, Monte Carmelo, e diziam: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor.